Bem-vindos novamente, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. E nós falamos, então, como determinar a umidade crítica, tá? Nós vimos que o balanço de água, o manejo da água de irrigação, ela vai, se nós estivermos trabalhando com dados do solo, ela vai estar, nós vamos trabalhar naquela faixa da capacidade de campo, tá? E do ponto de murcha, tá? E do ponto de murcha, quer dizer, capacidade de campo, ponto de murcha, capacidade de campo maior, ponto de murcha menor. Então, essa faixa aqui é que nós vamos trabalhar, tá certo? Ou seja, umidade crítica, capacidade de campo. Então, nós podemos irrigar só quando chegar na umidade crítica, mas podemos também irrigar antes da umidade crítica, tá certo? Às vezes o produtor pode dizer assim, não, eu não quero saber, eu vou irrigar todos os dias, porque eu preciso irrigar todos os dias, por causa do tempo de irrigação, uma série de coisas. Então, essas questões, não tem problema, não vai atrapalhar o uso do método, tá certo? Se você usar uma umidade acima da umidade crítica, menor que a capacidade de campo, ou seja, você vai deixar reduzir a irrigação, não até a umidade crítica, mas até um valor correspondente àquela frequência que você está usando. Tudo bem. Então, se você fixar uma determinada frequência, provavelmente, se você está sempre repondo a capacidade de campo, dentro de um período, você vai ter sempre o mesmo valor, dentro de um período, sempre o mesmo valor da umidade crítica. Então, você faz aquele cálculo que eu fiz, tá certo? Tem a umidade crítica, mas você, no lugar da umidade crítica aqui, ó, não, a nossa umidade crítica não vai ser mais, vamos dizer assim, aquele 30%, tá? Ele pode ser menos, mas não tem problema. Ele não pode ser muito menos, que você vai acabar perdendo água, a água vai ficar percolando, mas pode ser menos do que 0,3, 0,25, né? Entre 0,25 e 0,3, por exemplo, no caso da banana, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa da frequência de irrigação. Porque se você seguir a umidade crítica, ou seja, só irrigar quando chegar na umidade crítica, o que vai acontecer? Pode ser que nós tenhamos que um tempo para voltar a irrigar maior do que a gente espera, tá? Então, a gente pode irrigar antes, tá? E também pode atrapalhar o manejo lá do produtor, as operações dele. Então, ele pode definir, então, em vez de eu definir pela umidade crítica. Pela umidade crítica, eu posso definir o turno de rega, ou seja, o intervalo entre irrigações, a frequência de irrigação. Então, a frequência de irrigação é o seguinte: se você irriga todo dia, ou irriga muito, você tem uma frequência alta, você está irrigando muito. Se você, muitas vezes, né, em pouco tempo, se você irriga espaçadamente, a sua frequência é baixa de irrigação, tá? Então, se você tem um intervalo de irrigação entre uma irrigação e outra, se esse intervalo é curto, a sua frequência de irrigação é alta. Se esse intervalo é longo, a sua frequência de irrigação é baixa, tá certo? Então, se nós temos aí duas formas que nós podemos definir, olha só, nós chegamos na frequência de irrigação, tá certo? Então, a frequência de irrigação eu posso definir com o uso da minha umidade crítica, tá certo? Ou, se eu definir uma umidade acima da umidade crítica, um pouco acima, eu vou usar a umidade um pouco acima, nessa equação que vocês estão vendo aí, tá certo? E vou definir uma frequência, né, diferente da frequência que eu teria para a umidade crítica, tá certo? Então, a frequência, ou seja, quanto tempo você vai irrigar? Se a frequência é 2 dias, é de 2 em 2 dias. Se a frequência é 1 dia, de todo dia. Tá vendo? 3 dias, frequência é 3 dias. Então, a frequência, nós vamos determiná-la dessa forma, usando a unidade crítica, ou próxima da unidade crítica, um pouco acima, a gente definir por isso, a gente pode determinar a frequência pela diferença da umidade crítica e a capacidade de campo, tá? Dividido pela evapotranspiração da cultura. Então, eu vou pegar a diferença umidade crítica, capacidade de campo, eu tenho aquela quantidade de água que foi, né, que o solo secou, da capacidade de campo até a umidade crítica. Vai me dar essa quantidade de água. Essa quantidade de água aqui eu vou multiplicar pela profundidade do sistema radicular, tá? Por quê? Porque eu vou irrigar o sistema radicular, toda a profundidade do sistema radicular, e dividir pela evapotranspiração. Esse 10, ele entra aqui
em função de percentagem e de transformação de milímetro para centímetro, tá? Ou centímetro para milímetro, tá bom? Então, é uma questão que não é o caso aqui. Então, a equação seria essa, tá certo? É uma fórmula que me dá, então, você tem que ter a unidade de capacidade de campo e a unidade crítica, onde você vai voltar a irrigar, que seja crítica ou que seja um pouco acima da crítica. Você decide por isso, né? A profundidade do sistema radicular efetiva é aquela profundidade que nós vamos ver em seguida, né? Que é a profundidade onde se concentra mais de 80%, pelo menos 80% do sistema radicular. Nós já falamos sobre ela, né? Então, essa profundidade, ela varia com o tempo. Da mesma forma, ela varia ao longo do crescimento da cultura, da bananeira, como a ETC, a evapotranspiração da cultura, que está aqui nesse denominador, também vai variar, tá certo? Então, você, com isso aqui, né, nós vamos achar quantos dias, tá? Porque a gente, de quantos dias nós vamos irrigar. Aí você fixaria esses dias, né? Para esse período, um determinado período, você tem um determinado ETC e um determinado valor da profundidade do sistema radicular. Então, naquele período, você fixa a frequência de irrigação. Bem, isso é uma opção. A outra opção é o seguinte: quando é que eu vou irrigar? Qual a minha frequência de irrigação? Bem, a outra opção, então, nós vamos irrigar. A frequência nossa de irrigação, ela depende de quê? Né? Vamos considerar, a gente vai considerar, então, a cultura, ou seja, se você tiver é claro, a bananeira, no caso, ela é uma cultura que tem uma demanda razoável de água. Então, nós não esperamos que nós vamos demorar a irrigar a bananeira. Por quê? Se nós fizermos uma frequência baixa, ou seja, um intervalo longo entre uma irrigação e outra, ela vai sentir, claro, né? Então, ela é uma cultura que tem uma maior demanda de água. Não é igual, por exemplo, uma laranja, por exemplo, que ela não tem tanta demanda de água como tem a bananeira. Então, você pode espaçar um pouco mais. E você sabe que se você der um intervalo maior, não vai ser problema para a cultura. É isso? Então, você tem isso aí. Então, o primeiro detalhe é a cultura. O segundo detalhe são as condições climáticas, né? Seriam as condições climáticas. E o terceiro, solo, e o quarto, o sistema de irrigação. Falando das condições climáticas, tá? Então, quais são os pontos das condições climáticas que eu vou abordar aqui? Eu vou abordar basicamente temperatura e umidade relativa do ar. Por que eu vou dizer só isso aí? Tem mais elementos nessa história, né? Tem velocidade do vento e tem outras questões aí que eu não vou entrar, tá certo? Porque para ser uma coisa mais simples, de forma mais simples para entendimento. Então, se a temperatura está elevada e o tempo é seco, eu já falei que se o tempo é seco, nós temos uma tendência de transpirar mais as plantas, né? E se a temperatura também é mais alta, as plantas, se a temperatura é mais alta, teoricamente, a temperatura vai aumentar e o tempo vai ficar mais seco, né? Então, você tem mais sol, mais temperatura, tempo mais seco. Nesse caso, então, a tendência é você aumentar a frequência de irrigação, ou seja, irrigar mais vezes dentro de determinado tempo, né? Se você tem o inverso, né, ou seja, temperaturas mais baixas, umidade do ar maior, então não há tanta transpiração, então você pode irrigar menos vezes, ou seja, você pode espaçar mais o intervalo de irrigação e baixar a frequência, tá certo? Então, é isso aí, ou seja, de linhas gerais, assim, de uma forma resumida com temperatura e umidade, nós vamos falar em termos de evapotranspiração. Por quê? Porque quando tem a umidade mais alta, o ar mais seco, você vai ter mais evapotranspiração, evaporação do solo e da água, e das plantas, transpiração das plantas. Se você tem mais isso, você tem que aumentar a frequência, irrigar em intervalos menores. Se você tem temperatura mais baixa, tempo mais úmido, né, e umidade o tempo mais úmido, maior umidade do ar, então a evapotranspiração vai cair. Então você pode espaçar mais as irrigações, tá certo?
Bom, em seguida eu tenho o tipo de solo. Olha, porque como o tipo de solo afeta essa frequência? O tipo de solo afeta da seguinte forma: pela percolação, perda de água. O solo arenoso, ele perde água facilmente. Então, se você jogar água, se você jogar de 2 em 2, 3 em 3 dias água no solo arenoso, o que vai acontecer? Você vai ter que jogar água para preencher o sistema reticular durante 2 ou 3 dias, compensar isso aí. Se você fizer isso, a água vai descer, porque a planta não vai segurar aquela água para ela. Né? Então, você, no solo arenoso, a tendência é a gente aumentar a frequência, todo dia, se possível, principalmente no semiárido. Entendeu? A frequência tem que ser alta. Tá? Já no solo de textura média, a frequência é moderada, então não precisa ser nem alta nem baixa. Ela vai ficar dependendo ali, né, das condições ali, mas o solo ele tem uma certa perda, mas não é muito. Então eu não preciso irrigar todo dia, mas não vou irrigar também com um espaçamento entre irrigações longo. E se o solo é textura argilosa, a água ela é mais retida no solo. Se a água é mais retida no solo, então as irrigações terão intervalos maiores, ou seja, a frequência vai ser menor, tá certo? Então, nós temos até agora, nesses 3 pontos, tá? Falta um, que é o sistema de irrigação. O sistema de irrigação, tá? Nós temos o seguinte, se eu estou trabalhando com aspersão, por exemplo, então a aspersão, o que vai acontecer? Ela é um sistema de irrigação que usa aspersores e que tem vazões elevadas, por exemplo, 1.000 litros por hora, 1.500 litros por hora, próximo de 1.000 litros, então são quantidades muito grandes que caem em uma área grande também, né, que o raio de ação de um aspersor é 12, 15, 18 metros ou mais. Então, a área é grande, mas o volume de água é muito grande. Então, esse volume de água grande dividido por uma área vai dar uma lâmina maior, 10 milímetros, 12 milímetros, né? Então, 10, 12 milímetros. Então, essa quantidade de água, nós falamos que 1 milímetro já é muita água, né? 10 metros cúbicos, 10 mil litros. Imagina você estar jogando 10 milímetros, né? De uma vez, né? De uma área, ou 12 milímetros, né? Quando você fala assim, chuva de 10 milímetros, não é uma chuvinha pequena, não, tá certo? E é uma chuva, né? Já mais forte. Então, isso aí é o que as pessoas jogam. Então, se ele joga uma lâmina muito grande, você não precisa jogar isso com uma frequência muito alta, ou seja, com um intervalo de irrigação menores, porque se você fizer isso, vai perder muita água, tá certo? Então, o solo com o sistema de irrigação por aspersão, a tendência é a frequência ser menor, ou seja, espaçar mais as irrigações, porque ele joga muito de uma vez. Tá? Já na irrigação localizada, né, o caso do gotejamento da microaspersão, a quantidade de água que um gotejador joga é 1,5 litro por hora, 4 litros por hora. Então, se você pegar numa planta, numa banana, por exemplo, 4 gotejadores com 4 litros por hora, 16 litros por hora. Né? Se você tiver 6 gotejadores, vezes 4 litros por hora, 24 litros por hora. Isso, olha a quantidade de água que isso é, comparado com o que nós acabamos de falar do aspersor. A microaspersão é a mesma coisa. Ela é maior que o gotejamento, mas é muito menor que a aspersão. A microaspersão ela joga em torno, por exemplo, de 60 litros por hora, 90 litros por hora, num raio aí de 2, 3 metros e meio. Então, você tem lâminas aí por hora de 2 milímetros, 3 milímetros. Então, isso é muito baixo comparado com os valores que eu acabei de falar da aspersão. Conclusão, então, irrigação localizada, você tem que aumentar a frequência. Por quê? Porque você joga muito por vez, pouco por vez. É o contrário da aspersão. Você joga muito pouco por vez, então você tem que jogar mais vezes. Então, em intervalos menores. Então, frequência mais alta. Bem, eu vou dar continuidade a essa aula em seguida, ok? Muito obrigado.